E aí, tô aqui hoje para falar com você sobre términos de relacionamento, né? Ah, tenho tido bastante procura em relação a isso com muita gente, até mesmo porque hoje a gente está vendo o que Bauman já dizia que é as relações líquidas, né? Ou seja, tá mais fácil de trocar de relacionamento, de iniciar e terminar o relacionamento, e isso com menos esforço do que um tempo atrás. Então, agora a gente está vendo uma procura grande de pessoas buscando por terapia para entender mais o que está acontecendo com elas, né? E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu tenho alguns pacientes que estão passando por isso e pessoas que estão procurando terapia em relação a isso. Nas redes sociais a gente também está vendo bastante disso, né? E aí, eu li um artigo muito interessante, se não me engano ele é de 2024, onde ele junta 47 artigos, né? Faz uma revisão sistemática, ali tem quase 14 mil pessoas, né? E eles trazem os principais pontos, compreendendo o porquê que é tão sofrido assim, o que acontece na vida das pessoas, tanto de maneira objetiva, né, do lado de fora, mas questões também subjetivas. E aí eles elencaram alguns pontos importantíssimos para a compreensão daqueles que estão passando por isso, né? Inclusive, me deu vários insights assim para utilizar com meus pacientes. Eu acho que vai te ajudar também. Então, se você está sofrendo com isso, se você passou por isso, né, recentemente, ou conhece alguém que está passando por isso, meu primo, né? Você não está passando, mas meu primo tá. Pois é, e vamos entender um pouquinho a respeito disso. Então, a primeira questão é que términos de relacionamento, é o que eles viram aqui, grande parte deles estão associados sim a pessoas que entram numa ansiedade mais alta, depressão, angústia, tristeza, tá? Não necessariamente ser um transtorno, mas as pessoas se sentiram mais depressivas, mais ansiosas depois do término do relacionamento, tá? Segunda questão, isso aqui me chamou muito a atenção, tá? Que a pessoa, quando ela finaliza um relacionamento, ainda mais se for relacionamento longo, ela não perde apenas a pessoa, ela não perde apenas os sonhos que ela tinha com a pessoa, não somente a rotina que ela tinha, mas o que o estudo está revelando é que a pessoa perde ela mesma. Você entendeu? Isso é forte. A pessoa, ela não consegue compreender quem é ela. É como se ela perdesse uma parte dela. Imagina comigo o seguinte, eu criei essa metáfora pensando nesse artigo, que é o seguinte: imagina que você, junto com uma outra pessoa, constrói uma casa. Mas de uma hora para outra essa pessoa vai embora. Vocês construíram a casa juntos, mas ela foi embora. Depois que essa pessoa foi embora, você percebeu que alguns cômodos que vocês haviam construído juntos para algo em específico, aquilo perdeu sentido. Então você vai reformar aquele cômodo. Tem alguns cômodos que você quer desconstruir, ou seja, joga fora, né? E tem outros que você não sabe muito bem o que fazer. É mais ou menos isso que acontece. A pessoa, ela se perde um pouco. A pessoa não sabe muito bem o que fazer, não só o que fazer, mas ela também não sabe muito bem quem ela é. Então é uma perda de identidade, né, de valores pessoais. A pessoa meio que se perde de si mesma. Aí tem bastante sofrimento relacionado a isso, tá? A terceira questão é que existem alguns tipos de apego diferentes, tá? A gente vai estudar isso na psicologia, né? E existem alguns apegos. Por exemplo, apego seguro, apego inseguro, ansioso, né, evitativo. Então, dependendo do tipo de apego que a pessoa tiver, o sofrimento dela pode ser maior ou menor. As pessoas que tiveram maior tipo de sofrimento, maior quantidade de sofrimento, tanto objetivamente visível, mas também subjetivamente, de elas relatarem o sofrimento, a dor, eram pessoas que tinham um apego mais inseguro, mais evitativo, mais ansioso. O que isso significa? São pessoas mais inseguras de estarem sozinhas mesmo, sabe? É como se elas tivessem um pouco mais de dependência de outra pessoa, tá? E as pessoas com um apego mais seguro, né, tinham mais confiança, elas sofreram menos,
Interessante, né? Uma outra coisa, algumas pessoas que tinham valores pessoais, né? Valores de vida vinculados ou associados ao relacionamento, né? Essas pessoas sofreram mais. Então, o que isso significa? Por exemplo, a religião, grande parte delas traz os valores familiares, né? De casamento, e pessoas que tinham esses valores e estavam pensando em construir um casamento, e os valores pessoais ligados a estarem no relacionamento, essas pessoas sofreram mais, né? Porque aquilo que é importante para a pessoa, aquilo que não tem como negociar, estava vinculado ao relacionamento ou a relacionamentos como um todo, essas pessoas sofreram mais. Interessante isso, né? Uma outra questão bem interessante também é que a história pregressa, antes mesmo do relacionamento, ela conta muito para a pessoa sofrer mais ou menos. Exemplo, pessoas que, por exemplo, foram vítimas de algum tipo de assédio, abuso, agressão, sabe, na infância, adolescência, essas pessoas sofriam mais no término de um relacionamento. Olha que interessante isso. É um fator, e isso nos leva a pensar como o histórico de vida traz alguns traumas, algumas marcas, alguns aprendizados que em momentos de vulnerabilidade eles são ativados novamente, né? Eles trazem um sofrimento, né? Se a gente for olhar para a terapia cognitivo-comportamental, talvez algum tipo de modo, né, de esquemas ligados aí às crenças centrais dessa pessoa deve ter sido ativado, né? Então, esquemas ou modos desadaptativos que elevam muito o nível do sofrimento, porque há um sofrimento ali, né? Se a gente for olhar neurologicamente, o circuito que está ligado à dor física também está ligado às dores emocionais quando acontece um término. Então, é um sofrimento grande, né? A ruminação, pessoas que ficaram ruminando, ou seja, ficaram pensando, lembrando do relacionamento, muito as partes negativas, os próprios erros, e reclamando e se punindo, essas pessoas sofreram mais, né? Foi difícil para elas conseguirem prosseguir, tá? Há alguns dados aqui bem interessantes que eu gostei muito, assim, eu vou falar daqui a pouco dele. Sétimo, refletir sobre o relacionamento é muito bom, né? Refletir sobre o relacionamento, porque aí entra o que eu acabei de falar que eu achei interessante, porque a pessoa que fica ruminando o passado, né, questões negativas, ela fica mal. Porém, a pessoa que reflete sobre o relacionamento, ela tende a crescer positivamente, tá? Então, esse estudo mostrou que grande parte das pessoas que passaram por um término e refletiram sobre, elas cresceram, melhoraram no decorrer do tempo. Olha que interessante isso. Isso é um dado, assim, muito importante, porque quando a gente olha para o tópico anterior, que pessoas que ficaram ruminando sofreram mais, né? E pessoas que refletiram sobre o relacionamento cresceram, isso nos leva a ver, olha, é sim um marco importante da pessoa. E a forma como você vai lidar com o luto do término desse relacionamento vai dizer se você vai seguir bem ou vai seguir mal. Se você vai crescer, né, ou você vai definhar, você vai diminuir. Olha que interessante isso. Então, lidar bem lidar da melhor maneira possível um término pode fazer com que você se desenvolva cada vez mais, tá? Então, assim, tanto que eles até nessa revisão sistemática, eles indicam a terapia como uma forma importante de lidar bem, né, com esse momento da vida. A pessoa que teve... uma coisa importante aqui, é importante a gente entender que reflexão e ruminação são coisas distintas, tá? A reflexão é o que eu errei, o que eu acertei, o que eu quero para minha vida, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os limites, quais são os meus valores, como que eu vou
melhorar num próximo relacionamento, que eu quero para minha vida, enquanto a ruminação não tem nada de reflexão, tá? Não tem nada. A autoculpa, responsabilidade não é condenação. Então, entender qual é a porcentagem de responsabilidade que você teve do término dessa relação, né? Entender um pouco a respeito disso, né? É importante. E um ponto interessante é que as pessoas que não terminaram o relacionamento sofriam mais com o término do relacionamento. Embora as que davam o primeiro passo para terminar, elas levavam uma culpa com elas, porém não sofriam tanto quanto aquela pessoa que foi deixada, tá? Outra questão é evitação, ou seja, tentar não sentir pode manter o problema ainda mais, tá? Então ficar evitando falar sobre, evitando estar em alguns lugares, evitando sair, evitando pensar, evitando lembrar, isso pode piorar a situação. Mas também não é ficar forçando ou elaborando pensamentos o tempo inteiro sobre aquilo e falando só disso, tá? A questão é não evitar. Evitar pode fazer com que se estenda o sofrimento. Interessantíssimo, né? Regulação emocional. Ou seja, você vai sim ter sofrimentos emocionais, tá? Raiva, tristeza, ansiedade, medo, né? Desregulações emocionais. E a questão é, você precisa aprender a se regular. Autorregulação, se regular emocionalmente, tá? Então, tem ferramentas para isso, você pode aprender a lidar com as suas emoções, né? A terapia é uma boa forma disso, tá? Pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo, né? A gente dá uma continuidade a ele, mas quero te pedir o seguinte: se inscreve aqui no canal novo, né? Dê um curtir aqui se você curtiu, me fala o que você achou desses pontos até aqui, né? Vamos conversar ali, isso também vai de alguma forma me orientar ali para os próximos atendimentos, não, para os próximos vídeos, tá bom? Forte abraço, tamo junto e bora pro próximo vídeo, daqui a pouco ele já sai.